nesse lance. Essa jogada aí, ó. Se ele toca pro Júnior Viçosa, fatalmente sairia o gol do Asa. Mas aí ele tentou o mais difícil quando ele já estava mais pressionado pelo cara da bola, da marcação, e ele não viu o Júnior Viçosa. Se ele toca pro Júnior Viçosa, sairia fatalmente o gol do time do Asa. O time do Asa empatou com o time do Asa venceu o time do Penedense, um resultado esperado. O Asa é o líder da competição, não foi um grande jogo. O Oswaldo Barbosa vai falar agora, mas o que mais interessa nessa história toda é que o Asa está com 9 pontos, é um dos poucos invictos na competição, faz uma campanha muito legal e pode resolver a sua situação ainda na primeira fase. Pode resolver, porque o Asa tá sobrando nesse grupo D. Essa que é a realidade. Não tá jogando esse futebol todo, esse futebol vistoso, mas tá ganhando os adversários. Ontem, por exemplo, sábado ganhou de 1-0, poderia ter sido 3-4. O Asa perdeu muitos gols e o Penedense não foi um páreo para o time do Asa em nenhum momento. O Asa ganhou apertado, não jogou muita coisa, mas se fosse computar os gols perdidos, o Asa teria feito 3-4-0 no time de Penedense, não é? Então tá aí a competição, Asa líder, e evidentemente agora o próximo jogo será uma sequência, os próximos jogos serão sequências de fora de casa contra Sergipe, contra Lagarto. Sergipe que recuperou-se diante da equipe do Lagarto num jogo clássico do futebol sergipano. Oswaldo Barbosa. E sobre o time do Asa, o Asa que conquistou mais uma vitória no último sábado contra a equipe do Penedense. O placar não diz o que foi o jogo. O Asa criou muitas oportunidades. O Asa poderia ter vencido o jogo por 2, por 3-0, talvez até mais, pelas oportunidades que criou. Agora, eu só não concordo muito na tese do Ranieri. Quando ele, na entrevista coletiva, ele disse que foi o melhor jogo do Asa até agora na competição. Eu não acho. Eu acho que o melhor jogo do Asa, no meu modo de ver, o segundo tempo lá em Juazeiro e o jogo contra o Jequié. Mesmo o Asa tomando 2 gols, mas o Asa fez um grande jogo contra o Jequié. E sobre a equipe do Penedense, eu sinceramente fiquei até assim, sem entender, com todo o respeito que eu tenho, porque além de ser um grande profissional, um grande técnico, é um amigo nosso aqui, que é o Jaelson. O Jaelson, no intervalo de primeiro para o segundo tempo, entrevistado pelo Jânio, o Jaelson chegou a dizer que gostou do time dele no primeiro tempo. Eu sinceramente não vi isso. Eu vi um Penedense tendo até posse de bola, mas quando chegava na intermediária do Asa, essa jogada morria. Você não tinha aquela jogada em profundidade, você não tinha aquela infiltração, você não tinha finalização. Se você puxar pela memória, o Matheus, goleiro do Asa, ele praticamente não fez nenhuma defesa no jogo. A grande chance do Penedense foi no finalzinho do primeiro tempo com o Nilton, mas a bola não foi nem na direção do gol. Então o Asa teve o domínio total da partida e poderia ter vencido até por mais gols, que é uma situação que poderá lá na frente fazer a diferença, essa questão do saldo de gols. Mas é um início bastante animador para o torcedor do Asa. São 3 jogos e 3 vitórias, e agora o Asa vai para 2 jogos fora de casa. Vai enfrentar esse Sergipe aí, que vem motivado depois dessa reabilitação. Venceu 3-0 o Lagarto fora de casa e vai tentar mais uma vitória, primeira, que seria diante do seu torcedor lá no Batistão. E depois o Asa tem justamente aí a equipe do Lagarto lá na cidade de Lagarto. Então serão 6 pontos fora de casa, o time já tem 9 e de repente nessas 2 próximas rodadas o Asa poderá dar um grande salto para sua classificação. Agora vai precisar pontuar. De repente aí nesses 6 pontos, os 6 seria fantástico. Mas de repente 4 pontos seria um aproveitamento muito bom. E se você não perder, empatar os 2 jogos, de repente com 9 que você tem, você faz 11. Ou de repente, se acontecer o pior de você perder e ganhar o outro, ainda é melhor do que empatar os 2, porque você faria 3 pontos, com 9 que você tem 12. Mas enfim, tudo é questão de aguardar como o Asa vai se comportar fora de casa nesses 2 próximos compromissos. Mais uma vitória muito justa do time alvinegro no último sábado. Agora tá a discussão. Vamos ouvir a palavra do Ranieri Ribeiro, que começa justamente fazendo essa análise da vitória contra o Penedense. Boa noite a todos. Futebol às vezes é difícil de explicar, né? De entender. Na minha humilde opinião, hoje foi o nosso melhor jogo da Série D. Dos 3 jogos que fizemos, e foi o placar mínimo. Foi o melhor jogo e o placar mínimo, na minha humilde opinião, a melhor apresentação em tudo, no número de chances criadas, do envolvimento, de tudo aquilo que foi treinado.
Então, principalmente no primeiro tempo, se criou uma gama de oportunidades, conseguimos envolver o Penedense de uma forma que não era até esperada, né? Por eles virem com a proposta de esperar e de jogar no erro, isso potencializou ainda mais a nossa equipe e a única coisa que eu lamento do jogo de hoje é não ter convertido o número de chances, né? Não ter convertido, mas é Série D, o mais importante nós conquistamos, que foi a vitória, né? Seguido dessa vitória vem muita coisa positiva, que esse elenco, esses meninos, esses atletas, eles têm total condição, né, de estar fazendo o que estão fazendo pelo trabalho que vem desenvolvendo, e são merecedores demais, sabe? Eu não venho aqui falar de invencibilidade, de 100% de aproveitamento, não. Eu venho aqui para destacar o desenvolvimento que eles estão fazendo durante o jogo. Isso aí me enche de orgulho, mas é uma ação que já é esperada pelo dia a dia que eles entregam todos os dias para nós. Professor, eu queria que o senhor falasse também sobre a bola parada do Asa, né? A questão de escanteios, faltas também, é algo que vem dando certo. Hoje o gol quase saiu numa cobrança de escanteio, foi no rebote, mas também teve uma cobrança de escanteio que o Zulu cabeceou bem e o Alexandre foi muito bem. Então, queria que o senhor falasse também dessa bola parada do Asa que tem dado certo nessa Série D. A gente tem ajustado a nossa bola parada, ora mexe na bola, ora faz uma jogada, ora faz de forma direta, então isso cria uma instabilidade no adversário, principalmente se eles nos estudam, né? Então, em cima disso a gente gera as melhores condições de fazer essa bola parada, e principalmente hoje, que como a gente estuda o adversário, a gente percebeu que o time do Penedense tem uma estatura muito baixa, então se mexeu na bola no início só para criar um desequilíbrio, ou em cima daqueles movimentos treinados realmente tentar fazer o gol, e depois de uma forma direta conseguiu fazer o gol. Mas é tudo um trabalho que é realizado, aí já entra o nosso departamento de análise, a Larissa e o Lucas, que passam esses dados de uma forma muito pura para a gente, que a gente chega mastigado, que a gente pode, em cima disso, jogar as táticas que vão gerar a condição de transformar as jogadas em gols. Até que ponto para o senhor é satisfatório ter uma equipe que, de certa forma, também o torcedor se sente bem em saber quais os 11, né? Porque foram 3 jogos, 3 escalações iguais. Até que ponto para o senhor é satisfatório isso? Ter uma equipe que o senhor vai repetindo e, claro, isso também é bom para a equipe. Cara, na verdade essa equipe ela vem desde muito antes, né? Lá atrás, se for ver, a gente muda muito pouco. Nós mudamos muito pouco. Eu bem queria todo jogo mudar um pouquinho, fazer um encaixe ou outro, mas eu aprendi que tem horas que você tem que ajustar, organizar, mas o que me deixa mais feliz é que hoje, quando a gente faz as modificações que precisamos, o volume, a intensidade continua a mesma, né? Mas a questão do encaixe dos mesmos 10, foram eles que construíram isso, e tenho a certeza, Vitor, que eles treinam muito para não perder a vaga deles. E isso torna o Asa ainda mais competitivo. Isso que está sendo uma coisa muito prazerosa de estar vivenciando. Mas que na saída ou na perda por causa de alguma motivação, de qualquer um deles, quem está entrando também bem, de uma forma muito satisfatória e competitiva. Aqui, principalmente no primeiro tempo, a gente observou a força do Asa pelo lado direito, o Paulinho e o Kellington pelo lado esquerdo. Ficou mais, digamos assim, o Charles preservando um pouco ali. É uma situação também trabalhada, treinada. Assim, nós temos 2 lados um pouco diferentes, um mais agudo, que é o lado direito, como você bem falou, e um lado mais técnico, o lado do Charles junto com o Thiago Alagoano, que gera muita dificuldade para os nossos adversários. Como a gente estuda e vê que o balanço defensivo é um pouco exagerado, então a tendência de chamar para um lado e desenvolver pelo outro, entende? Mas é bem esse o propósito, de, em cima de todos os adversários que a gente vai enfrentar, encaixar aqueles movimentos que são treinados, que são realizados durante a semana para tentar surpreender. E hoje se surpreendeu muito de verdade. Mas eu tenho que acreditar tudo, sabe? Não é só o Kellington e o Paulinho, desde a iniciação do Matheus,
ao Zulu, ao Cris, o próprio Bigode que auxilia muito nessa participação. Então, graças a Deus, o time da gente é um time muito consciente daquilo que faz. Ranieri, uma das coisas que o torcedor do Asa sempre cobra bastante, essa questão de abrir o placar e continuar em cima, buscando o gol sempre. A gente sabe que existem várias questões que façam isso não acontecer em alguns momentos, física e tudo mais. Mas a gente tem visto nessas primeiras 3 rodadas um Asa que segue esse caminho, que abre o placar e continua em cima, buscando o segundo gol, buscando ampliar esse placar. Conseguiu na primeira rodada contra o Juazeirense, 3-0, na segunda contra o Jequié, 4-2. Hoje isso não aconteceu, mas a gente viu um Asa continuando em cima. Isso é algo que vem de você? Isso é algo que vem dos jogadores? Como é que você vê isso? Eu até chamei a responsabilidade no intervalo para o último lance, que eu pedi para o Cris agredir e não tinha necessidade dele agredir. E eu que pedi. É uma coisa minha, que está intrínseca deles também. Se você visualizar o escanteio agora, os 48, o Charles queria vir atravessar o campo inteiro para fazer. Eu disse, não, Charles, esse último não tem necessidade. Isso só mostra o quão ofensivo nossa equipe é, né? Mas nós temos que acreditar também a questão física, né? O trabalho que é desenvolvido pelo nosso preparador físico, Vitor Barros, o Bruno, junto com a fisiologia do Rafael, junto com os fisioterapeutas e o departamento médico, deixa o nosso time muito forte. E a intensidade que foi realizada no primeiro tempo foi muito alta. Por isso, a diminuição do número de oportunidades no segundo tempo, mas tivemos chances claras, né? O Júnior não perde um gol daquele cara a cara, né? A bola, infelizmente, saiu um pouquinho da trave na cavada, mas é bem isso, é um trabalho em conjunto dessa comissão técnica que se dedica todos os dias, e dos meninos pelo ímpeto que eles têm, e nós também, nós como uma das propostas ao mudar de função da época de preparador físico para treinador era bem isso mesmo, de buscar o gol, de ser um cara ofensivo, que é a magia do futebol, na minha opinião. Ainda nessa entrevista o senhor falou a respeito do time, do conjunto, desde o início, combateu os Vinícius, chegando lá na frente com o Júnior Viçosa. Mas especificamente um jogador que não aparece tanto para a torcida, mas ele tem uma importância tática e técnica muito grande. Estou me referindo ao Fabrício Bigode, que é um jogador que marca e, além de marcar, ele sabe muito bem sair com a bola, fazer aquela aproximação com os homens de meio. Essa característica ali, quando ele tomou o cartão amarelo, de repente preocupa um pouquinho, uma falta a mais, porque ele tem uma importância muito grande ali naquela, tanto marcação quanto na saída também. Preocupou, na verdade, os dois, né? Tanto o Tibiri quanto ele. E como o Tibiri é um cara mais da caça, por isso a opção de colocar o Guilherme para substituir, justamente com medo de tomar o cartão. E o Bigode é um pouquinho mais consciente, vamos dizer assim. Os segundos volantes, eles são mais precavidos, né? Os primeiros usam muito da força, então por isso a substituição do Tibiri. Mas o Bigode, como todos os outros, né, se encaixaram muito bem na nossa forma de pensar o jogo, na nossa metodologia de jogar. E ele só está colhendo os frutos da dedicação que o mesmo tem. Se dedica muito, observa os movimentos que tem que ser feito, realiza os movimentos que tem que ser feito e torna a nossa iniciação muito positiva. A gente tem caras que são muito incisivos, né, nas iniciações. Cris por um lado, Bigode, Zulu pelo outro, junto com o próprio Charles, que é muito técnico. O que me deixa muito feliz, cara, é porque vocês não podem acompanhar, nem eu quero que vocês acompanhem essa semana. Mas o que me deixa muito feliz é tudo aquilo que nós trabalhamos, eles conseguem desenvolver. Então, isso eu como profissional, como treinador, fico muito orgulhoso. Portanto, tá aí a palavra do técnico Ranieri Ribeiro, fazendo a avaliação do jogo logo após a vitória no último sábado, né? 1-0 contra o Penedense. Falou sobre diversos assuntos, trouxe aí informações sobre essa questão da bola parada, né? Que tem dado certo, o Asa tem tido oportunidades de gol na bola parada, o que não acontecia ali no Campeonato Alagoano, mas nessa Série D tem sido diferente, muitas oportunidades, e no sábado justamente o gol saiu após uma cobrança de escanteio. Dentre outros assuntos, claro, tá aí a palavra do Ranieri Barbosa. Aquilo que eu falei, ele falou, valorizou, claro, uma vitória, não poderia ser diferente, e a gente respeita a visão dele. Eu entendo que a vitória do Asa foi muito justa, foi muito merecedora e poderia ter sido com um placar maior, porque o time fez o mais difícil no futebol, que é criar. A gente sempre fala isso, no futebol é mais difícil você criar oportunidades do que você, por exemplo, marcar o adversário.
E o Asa criou muitas oportunidades novamente. Só que eu acho que no geral, no contexto geral, eu não concordo com ele que foi a melhor partida do Asa. Pelo contrário, no segundo tempo, nós até comentamos, teve um momento no jogo, o jogo caiu demais, tecnicamente, sonolento. O Asa entrou também nessa sonolência, mas a vitória justa, mas acho que o time produziu mais de maneira positiva contra o Jequié do que mesmo contra o Peredense, mas sempre batendo na tecla, uma vitória justa e o placar poderia ser mais dilatado. Agora, nesse aspecto que ele falou, aproveitamento de bolas paradas, é isso, Vitor? O Asa tem tido, assim, na verdade, que tem criado oportunidades, né? E o gol saiu numa cobrança de escanteio no último sábado. O Zulu também teve a oportunidade de fazer um gol de cabeça numa cobrança de escanteio. Sabe o que eu percebi? O goleiro Kélito chutando mais a gol, isso é muito bom. O Kélito e o Paulinho têm tido ali uma você percebeu o Kélito chutando mais a gol, e eu já percebi uma outra situação e faço uma observação. O Kélito tá tão ansioso para fazer o gol que ele às vezes tem tomado decisão equivocada. Essa, por exemplo, que nós estamos mostrando agora aí. Quem está nos acompanhando no YouTube, tem uma jogada aí que vai ser repetida, que essa ansiedade ficou muito clara nesse lance. Essa jogada aí, ó, se ele toca pro Júnior Viçosa, fatalmente sairia o gol do Asa. Mas aí ele tentou o mais difícil quando ele já estava mais pressionado pelo cara da bola, da marcação, e ele não viu o Júnior Viçosa. Se ele toca pro Júnior Viçosa, sairia fatalmente o gol do time do Asa. Eu não diria que ele errou, porque o zagueiro tirou de dentro, né? Eu não estou dizendo que ele errou. Tá ali, pode até finalizar, mas isso mostra também um pouco dessa ansiedade que ele tá de querer fazer o gol. Teve uma outra jogada que ele saiu cortando da direita para a esquerda, fazendo a diagonal com a bola dominada, que se ele toca de novo no Viçosa, o Viçosa poderia até devolver para ele tentar uma melhor posição para fazer a finalização, mas ele levou, insistiu até finalizar. Tem que finalizar? Tem, mas tem que diminuir um pouco essa ansiedade pelo gol e às vezes você ter a melhor tomada de decisão, porque de repente um jogo como esse, 0-0, você vai estar se lamentando das grandes oportunidades criadas pelo time do Asa e de repente por essa ansiedade você acabou não fazendo o gol. Agora,